Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, nós começamos na última pregação, eu falei sobre nós conhecermos ao nosso Deus, né? E o que seria a gente conhecer o nosso Deus? É complicado porque muitas vezes a gente... Amor, eu acho que eu vou abaixar um pouquinho essas luzes, o que você acha? Tá muito forte? Tá muito forte essa luz? Tá, né? Na minha cara, tá ficando escuro. Não? Amém. Então nós estávamos falando a respeito de conhecer o nosso Deus. Porque muitas vezes a gente não sabe quem é o nosso Deus. Sabe, normalmente as pessoas elas têm mais medo de Deus, né, do que conhecem o seu próprio Deus. Eu posso mostrar na palavra de Deus várias pessoas que a gente pode aprender com eles, e para que a gente possa aprender quem é o nosso Deus. Sabe, hoje nós vemos pessoas, aconteceu um fato muito interessante, e a pessoa começou a falar a respeito de uma pessoa, e essa pessoa ela chegou e falou assim: essa pessoa é má, mas a justiça de Deus virá. Aí eu falei para ela: a justiça de Deus já veio. Você sabe o que acontece? Muitas vezes a pessoa, ela é uma pessoa que nós humanos, julgamos aquela pessoa pior que a titica do mosquito, né? Do cocô do cavalo do bandido. Não é verdade? A gente às vezes olha e fala assim: aquela pessoa não merece nada. Pela lei dos homens, é uma pessoa que merece ficar presa o resto da vida. Se tivesse pena de morte, esse seria o dia dela, né? E a gente pode observar, e tenho certeza que por algumas vezes já passou em nossos corações, ou muitas vezes foi proferido pela nossa boca, tal bobeira. Às vezes você pode me julgar dizendo assim: mas pastor, aquela pessoa não merece, ou aquele ato que ela fez não merece. Não é verdade? Às vezes você pode me julgar, ou nem me julgar, ou de repente me indagar a respeito. Mas sabe, a hora que a pessoa olhou para mim e falou assim: a justiça de Deus seja sobre ela, eu olhei para aquela pessoa e falei assim: nós somos a justiça de Deus. Ela, quê? Sabe, as pessoas elas não sabem entender, elas não entendem o que é a justiça de Deus. Quando a pessoa olha para aquele ser insignificante, para nós, aquele ser insignificante, aquela pessoa nada, e as pessoas olham e falam assim: cara, eu desejo para ela tudo de pior na vida, né? Mas a pessoa olha e fala assim: que a justiça de Deus seja feita. Você pode observar, aquela pessoa ela vai se converter. Sabe por quê? Porque existe a justiça de Deus que foi punida em Cristo Jesus. Cara, você deve estar falando assim: pastor, você é louco de estar falando isso. Cara, a palavra de Deus me garante isso. Sabe, Jesus ele inaugurou o inferno com um ladrão, mas ele também inaugurou o céu com um ladrão. Eu inverti para ficar meio assustador mesmo. Um deles aceitou Jesus e falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não falou mais nada. Mais nada, falou alguma coisa? Falou alguma coisa? A única coisa que ele falou para o outro foi assim, eu imagino com as minhas palavras, eles estavam caçoando de Jesus. De repente um deles olhou, parou e falou assim: velho, fica quieto. Nós temos que estar aqui. Nós infringimos todas as leis. Nós fizemos todas as coisas erradas. Somos merecedores disto aqui, mas ele nada fez. Provavelmente aquele rapaz já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Mas o que eu tenho para te falar é o seguinte: ele já tinha ouvido falar de Jesus, mas ele não conhecia esse Deus maravilhoso. E aí ele falou assim: cara, Jesus,
que eu posso te falar? Já falei que eu sou digno de estar aqui. O que eu posso falar agora é, velho, quando você estiver lá no teu reino, lembre-te de mim. Aí vem a frase mais linda de todas: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sabe, entende-se que um deles estava no paraíso com Jesus naquele dia. E sabe, se a gente aprofundar, ele não conhecia Jesus, ele só conhecia, ouviu falar, não é? Ouviu falar. Mas naquele instante, cara, ele conheceu o perdão, ele conheceu o amor. Ele não foi livre da justiça do homem. É o que muitas vezes as pessoas confundem. A justiça do homem, ele não desceu daquela cruz e falou assim: nossa, Jesus me salvou, eu estou livre. Não, ele teve que pagar. Verdade ou não é? Fato. Mas ele estava naquele dia no paraíso. Sabe, irmãos, e esse fato vem acontecendo. Às vezes a gente conversa com as pessoas e com essa mulher eu estava conversando, eu falei assim: cara, você acabou de liberar sobre aquela pessoa o perdão. Com ódio daquela pessoa, você liberou sobre ela o perdão. Com ódio, você liberou o perdão. Aí ela falou assim: não liberei. Eu falei: liberou. Você entregou ele para a justiça de Deus. E a justiça de Deus já foi executada em Cristo Jesus. Aquilo que era para nós foi executado em Jesus. Sabe qual é o maior problema? Que as pessoas hoje, elas ainda vão falar, mas eu já vou falar o que elas ainda vão falar. E eu espero que a nossa igreja, que a gente possa prosseguir com a mesma mentalidade, com a mesma fala, com a mesma língua, com a mesma, sabe, com o mesmo entusiasmo. Sabe qual? Nós não vamos falar, a gente pode falar hoje, mas não vamos demorar para falar o que muitas pessoas ainda vão demorar para falar, que é a frase de Jó: eu conheci a Deus apenas de ouvir falar. Sabe, Jó, ele passou por tudo aquilo, e muitas vezes as pessoas não entendem muito o acontecido de Jó. Mas numa oportunidade eu faço a pregação para a igreja. Não vem ao caso agora falar. Mas Jó, ele falou o seguinte, cara, depois de tudo que ele passou, ele falou assim, ó: eu só conhecia Deus de ouvir falar. E agora ele passou a conhecer Deus. Sabe, Deus chegou para ele. Cara, tem alguns estudiosos que dizem que o livro de Jó é o livro mais antigo da palavra de Deus. Ele é mais antigo que Gênesis. Não em acontecimentos, mas em tempo, ok? Em tempo de escrita, ok? Tudo certo? Jó foi antes de Moisés. Então, segundo os estudiosos, Jó foi um homem temente a Deus antes de Moisés. Provavelmente uma pessoa de alta patente, alto escalão, provavelmente um príncipe, um rei, alguma coisa do tipo. Irmãos, olha, ele conversando com Deus, Deus chega para ele e fala assim: aonde estavas tu quando eu fundava a terra? Se tens inteligência, faze-me saber. Olha só, onde estavas tu quando eu fiz o mar? E quando das trevas, e as trevas, aonde está o seu lugar? Sabe, quando aparece a luz, as trevas somem. Para onde vão as trevas? Deus estava perguntando para Jó: cadê as trevas quando aparece a luz? Para onde elas vão? E Deus está falando: eu sei para onde elas vão. Sabe o que mais Deus fala para ele? Ele fala assim: eu dei luz para o Orion, eu produzi constelações. Olha só, ele fala sobre uma constelação que não é daquele tempo, não era para ninguém saber a respeito daquela constelação. Eu estou tentando lembrar aqui. Você lembra, amor? Eu lembro. Peraí. Deixa eu beber uma água que eu lembro. Ficar ganhando tempo, né?
Pleiades. Orion já foi. As Pleiades. Sabe, irmãos? E a palavra de Deus fala sobre constelações, sobre coisas. Não babei não, tá? Veio, na hora que eu desci, veio. Vocês escutaram, né? Sabe, irmãos? E a palavra de Deus, Deus ele falou para Jó. Há tanto tempo. Sabe, estava conversando com uma pessoa, e a pessoa falou assim, eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia foi um livro escrito por homens. Eu falei para ele, velho, mas se fosse escrito por cachorro, eu não lia. Eu não sei ler cachorreis. Ou você queria que o próprio Deus escrevesse um livro, assinasse no final? Cara, sabe, as pessoas, elas estão errando, sabe, por não conhecer as Escrituras, por olhar e falar assim, foi escrita por homens. E eu olhei para ele e falei assim, ok, então vamos conversar sobre a ciência. Posso conversar com você a respeito da ciência, porque a ciência prova a Bíblia. Em 2 tempos ele cortou a conversa. Isso são várias pessoas que vêm conversar comigo e acontece isso, sabe por quê? Porque eu creio que um dia ela vai falar assim, cara, eu só conheci esse Deus de ouvir falar. Eu só conheci esse Deus de ouvir falar. Mas hoje eu conheço Ele verdadeiramente. Sabe, irmãos, é maravilhoso você conversar com Deus. É maravilhoso você trocar uma ideia com Deus, alguma coisa muito simples. Muito simples, você pode de repente, se eu começar a contar algumas coisas que acontecem comigo, de repente você vai falar para mim, que é bobeira, é mentira. Você pode falar que é coincidência, mas eu não vou, cara, eu não vou dar méritos para coincidência, para sorte, eu não vou dar méritos para coisas, eu vou dar méritos para o meu Deus, porque isso acontece repetidamente, todas as vezes que eu peço. Sabe, irmão, você pode achar engraçado, mas eu vou no mercado, tem um lugar na frente do mercado, velho. Toda vez que eu for no mercado, tá minha esposa e os meus filhos. Pode estar lotado, pode estar do jeito que quiser. Pode estar, velho, tem vaga. E quando não tem? Quando não tem, tem um motivo, velho. Tem uma vaga para mim. De repente você acha que é loucura. Hoje eu entrei aqui no maior aqui, né, que tem na entrada da cidade, não vou fazer merchan, não ganho por ele, né, ele não está me pagando, eu não vou fazer propaganda dele, quem sabe mais para frente, tô brincando. E, velho, na hora que eu entrei assim, mano, lotado, né, amor? A gente estava indo comprar as coisas para a Santa Ceia. Irmãos, na hora que eu entrei, eu falei assim, cadê minha vaguinha na porta? Meu, se você já foi naquele mercado, você sabe. É fácil pegar vaga na frente? Ali na porta, é ou não é? Cara, eu só entrei com o carro, um carinha deu ré. Eu falei, obrigado, Onix. Você pode falar, é bobeira. É bobeira. Sabe, mas eu não quero dizer para as pessoas que eu só conhecia, sabe? Essa minha frase eu já falei. Eu deveria ter conhecido, como eu falei no casamento do Alex e da Ju. Sabe, cara, eu queria. Cara, quando eu casei em 2007, eu queria ter, sabe, eu ter essa palavra na fortaleza, na força, na essência, no poder que Deus entregou para nós. Sabe, eu queria ter casado com essa palavra. Essa infinita graça de Deus. Ah, pastor, você prega hipergraça? Não, a Bíblia fala que é hipergraça. Eu não prego hipergraça. Se você quer diminuir a graça tem nome, é Jesus. Quer diminuir? Diminui aí. A graça é Jesus. Que tamanho que você quer colocar no seu Jesus é o tamanho da graça. Pastor, você prega hipergraça? Eu prego Jesus, velho. E aí você vai falar o tamanho dela. Ficou legal agora, né? Agora deu uma entonação legal. Sabe, irmãos, eu quero esse Deus cada dia mais. Eu quero conhecer mais esse Deus. Sabe, o Velho Testamento nos mostra sabe, Deus ele não fala o seu nome apenas.
Os judeus não falam o nome de Deus, que no hebraico, lê da direita para a esquerda, para vocês se fosse era daqui para cá, é Yud, Re, Vav, Re, né? Sabe? Eles não falam o nome de Deus, Yahweh, ou Yahushua, né? Alguns chamam de Jesus, de Yeshua, Yahushua, ou Yah, ou Yahweh, que é o nome de Deus. Sabe, irmãos, eles não falam, mas existe dois tipos de nome de Deus, que é o nome jeovaístico e eloístico, sabe? Se você pegar no começo, em Gênesis, está Bereshit, Bara Elohim. Elohim é o nome do Deus Criador. No princípio criou Deus. Tudo que tem El, vem Deus. Samuel, Daniel, tá? Tudo que tem El é Deus, tá? Gabriel. E nós temos os nomes eloístico, jeovaístico, que é o nome de poder, tá? Então você vai perceber na palavra de Deus, com algumas traduções, que eles não vão falar o nome de Deus, mas chama de Senhor, né? O Deus Criador. Então quando fala de Deus Criador, aí vai falar El Shaddai, El Elyon, né? E eu não vou entrar nesses nomes não, tá? É só para vocês saberem. Quando você percebe na palavra de Deus que quando os profetas, ou até Davi eu gosto muito que quando ele quer um tipo de oração, ele chama ou por Jeová, né? Ou por Elohim. Quando ele vai para a batalha mesmo, aquela coisa brava, ele chama o Deus Criador, né? Quando ele quer alguma coisa, é o Deus Jeová, né? Por que tem essa diferença? Porque o nome Criador, o Elohim, ele aparece como Criador, mas quando Deus faz o homem, aí já começa a aparecer o nome Jeová, tá? Que é o jeovaístico. Na verdade é Yud, Re, Vav, Re, tá? Que aí as pessoas traduziram como YH, como é que é? Não lembro. Yud, YH, não lembro. Aí eu sei que no final das contas traduziram para a gente como Jeová, tá? Que é para vocês entenderem, tá? Mas não é Jeová, não é na tradução, e eles não vão falar. Se você perguntar para eles como é que é o nome lá, eles não vão falar o nome de Deus, tá? Porque os 10 mandamentos está escrito, não falarás o nome de Deus em vão. Então eles não falam, para que vai ficar falando o nome de Deus em vão? Entenderam? Amém. Sabe, irmãos, conhecer o Deus, a essência do nosso Deus, é como aquela passagem da Bíblia, quando o profeta estava lá puxando um cochilo de boa, Eliseu, e Geazi ou Geazi abre a porta. Na hora que ele olha, os muros, eles todos cercados por muitos soldados. Sabe, irmãos, nesse momento, o cara fica louco. Mano, a gente vai morrer. Você imagina você abrir a porta da sua casa e está cercada por soldados, por carros e cavaleiros. Ele entra correndo e fala assim: deu ruim, estamos cercados. Sabe, irmãos, mas a partir do momento que você conhece o seu Deus, Eliseu olhou para ele e falou assim: ai Deus, abre os olhos desse coitado, deixa ele ver de verdade, vai. Abre o olho dele. Sabe, irmãos, o que acontece? Ele falou assim: vai lá e olha de novo. Irmãos, quando Geazi abre aquela porta que ele olha, mano, tinha muitos anjos, muitos cavaleiros, tinha uma muralha de fogo, cara, sabe o que isso quer dizer? Um conhecia, o outro só ouvia falar. Nós sabemos, mais na frente a história, que Geazi continuou só de ouvir falar, correu atrás, né, mas não vou aumentar disso não, do leproso, né, que deixou a lepra. Sabe, irmãos, nosso Jeová Redentor, a gente tem que entender que o nosso Deus, Ele nos redimiu
Sabe, nós temos que entender o que o nosso Deus fez por nós. Sabe, a partir do momento que você começar a entender o amor de Deus por você, você não quer mais largar dele. Às vezes eu escuto pessoas falando para mim assim, ó, estou desviado. Irmão, você nunca foi crente. Você nunca foi crente. Sabe por quê? Porque em Tiago fala que até o demônio, até o diabo sabe que existe um só Deus e estremece. Está escrito em Tiago. Agora a pessoa falar que está fraca na fé, a pessoa chegar e falar assim, beleza, estou fraco, pastor, não estou passando por luta, glória, cara, vamos lá porque é para a glória de Deus, vamos levantar, vamos erguer, vamos conversar, vamos orar, vamos jejuar sim, vamos fortalecer, não é assim que funciona? Vamos orar, vamos ler a palavra de Deus, vamos buscar, vamos entender. Mas fala assim, ó, estou desviado, cara, você não conheceu o amor de Cristo de verdade, me perdoa. Me perdoa. Me perdoa falar dessa forma, mas nunca conheceu o amor de Cristo. Porque, cara, quem conhece o amor de Cristo não quer sair do colo. Quem já sentiu as mãos, sabe? As mãos dele acariciando, não quer mais sair do colo. Quem entender verdadeiramente quem é o seu Deus, você não abre mais a mão dele. Porque ele não abriu mão de você. De repente parece que eu estou sendo meio duro. Não é nada disso não, irmãos. É porque a intenção é que as pessoas busquem verdadeiramente o Deus de Israel. Sabe? Porque o Deus de Israel é uma forma, tá, de falar. É para ninguém virar, né, se judaizar e ficar procurando os 10 mandamentos. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas sabe, irmãos, buscar o Deus poderoso, entender o nome de Jesus, entender quem é o seu Deus, entender o que Deus fez por mim e por você, o que Ele fez por mim e por você, sabe, saber como Eliseu aqui nessa hora falou assim, abre os olhos do moço, volta lá e olha. Sabe, irmãos, eu falei assim, ó, as pessoas não entendem o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala que quantos caíram do céu? 1/3. Irmãos, se eu colocar uma pessoa aqui em cima e falar que essa pessoa ela é bandida, ou bandido, né? Essa pessoa é um bandido, um assassino, você fica com medo? Fica, velho. Eu também vou ficar, não é verdade? Sobe um cara aqui, mano, pá, é bandido, assassino, é loucão e vida louca, sangue nos olhos. O cara tá aqui em cima, mano. A gente vai ficar com medo. Mas aí, irmãos, você sabe que dentro da igreja tem 2 policiais armados, com colete, com tudo. Os caras têm todos os tipos de curso dentro da polícia militar, tem tudo. Você tem medo do cara que está aqui em cima? De verdade, responde aí para mim. Tem 2 policiais aqui embaixo, preparado para qualquer tipo de situação. Tem 2 policiais aqui preparados para a pior situação que você possa imaginar. E tem um bandido, você tem medo? Fala aí. Tem? Não. Você não tem medo. Você vai ficar esperto, não é? Você vai ficar esperto. Ficar esperto é diferente de ter medo. Ter medo é sentir pavor, vontade de sair correndo, porque, vai dar ruim, né? Sabe, irmãos, a palavra de Deus fala que 1/3 caiu. Mas 2/3 ficou, velho. Sabe, a gente tem que aprender a orar. A palavra de Deus fala que Deus ele deu ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Sabe, a gente tem que passar a ler mais a palavra de Deus, para a gente continuar seguindo o caminho do Senhor, para a gente continuar olhando, sabe para onde? Para o nosso alvo que é Cristo, e parar de ficar com medo, e parar de ficar olhando essas coisas, e saber que a palavra de Deus nos garante, Jesus, a palavra de Deus fala o seguinte, a oração de um justo, quê?
A oração de um justo pode muito em seus efeitos, não é? Irmãos, Jesus orou por mim e por você, e Jesus é o justo. Se a oração de um justo, referindo a eu e a você que fomos justificados, pode ir muito em seus efeitos, imagina a oração feita pelo justo Jesus, que orou por mim e por você. Cara, é só tomar posse da palavra. É só tomar posse. Amém? Irmãos, em Jeremias 23, olha aqui que coisa linda. Jeremias 23. E ele fala assim, ó. Eu não vou nem ler do 1 ao 4, eu vou ler só o 5 e o 6, tá? Ele fala assim, ó: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Davi, ele está profetizando a respeito de Jesus. Levantarei a Davi um renovo justo, renovar, justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. O Senhor, justiça nossa. Amém? Jeremias havia profetizado a respeito de Jesus. Jesus é da descendência de Davi. A gente viu no estudo aqui que nós fizemos sexta-feira, que da hora, né? A gente pegamos a genealogia, 2 genealogias de Jesus. E eu não vou falar porque quem quiser nós fala de novo no estudo. Yes. A vingança nunca é plena. Mata a alma envenena. Dizia o filósofo Seu Madruga. Sabe, irmãos, e ele está falando aqui, ó, sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Irmãos, nós temos que buscar mais esse Deus, nós temos que conhecer mais esse Deus, nós temos que viver mais esse Deus. Olha o que ele está deixando para mim e para você. Jesus, ele veio, essa palavra já está cumprida, essa palavra foi cumprida, amém? Cara, é muito lindo. Vamos lá para Romanos. Romanos 3. 3:21. Amém? Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Ó, olha que legal. Aí você pode falar assim: mas pastor, o próximo versículo fala assim, ó, que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Verdade, velho. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que por que as pessoas leem só o 23 e não leem o 24? Por que as pessoas insistem em ler apenas um e não ler o outro? Por que as pessoas elas querem pegar um contexto e não ler um texto? Um texto sem contexto se torna pretexto. Olha o que falam no 24. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, vírgula, tá? Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Irmãos, pelo amor de Deus, entende.
Jesus te dá de graça, nós recebemos por fé.